Bem-vindos a mais um Europa 28, o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, mais conhecido como Plano Juncker, está prestes a ver a luz do dia, depois do acordo entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho sobre o texto final. Este instrumento, que visa acelerar o investimento na Europa, deverá estar concluído até ao final de junho. São 315 mil milhões de euros a investir nos próximos 3 anos. Depois de 170 horas de negociações, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu fecharam o acordo sobre o texto final do novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, mais conhecido como Plano Juncker. Uma das novidades que mais se destaca está relacionada com a pré-seleção dos projetos das empresas que serão financiados pelo plano e que, no caso dos projetos das PME, vão ser pré-selecionados pelos bancos nacionais que têm protocolo com o Banco de Investimento Europeu. A decisão passa depois para o Comitê de Investimento, que faz a seleção final dos projetos. Cabe ao Conselho de Direção, onde apenas a Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento têm assento, dar luz verde ao financiamento dos projetos. O regulamento aprovado contrariou a proposta inicial de Bruxelas, que queria fazer depender o poder de decisão às contribuições para o fundo. A fase de candidaturas começa agora. O Plano Juncker também criou uma plataforma de aconselhamento que tem por objetivo ajudar a estruturar projetos e candidaturas tanto de entidades públicas como privadas. Um aconselhamento gratuito no caso das entidades públicas. Já as empresas privadas têm de suportar 1/3 dos custos deste aconselhamento. Os projetos a financiar vão ser colocados num portal para aumentar a visibilidade e que ajuda a procurar parceiros. O plano tem 315 mil milhões de euros, 240 mil milhões para investimentos e 75 mil milhões para as empresas, principalmente as PME. O texto final tem de passar agora pelo escrutínio técnico das 3 instituições, depois vai ser votado nas 2 comissões sem propostas de alteração, para seguir para plenário do Parlamento Europeu a 24 de junho. São hoje meus convidados o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes, o deputado também social-democrata António Rodrigues, a eurodeputada Maria João Rodrigues e o economista António Mendonça. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Começava por si. Está satisfeito com o acordo que foi concluído entre o trílogo? Estou satisfeito porque conseguimos, no calendário previsto, a aprovação, porque conseguimos um bom acordo, não só no que diz respeito ao financiamento do Fundo de Garantia, em que nós conseguimos poupar, digamos assim, 1.000 milhões de euros naquilo que era o esforço exigido ao Horizonte 2020 e ao Connecting Europe Facility, que significa que as reduções previstas nestes 2 programas foram diminuídas em 500 milhões de euros para cada um, e depois porque todas as propostas que fizemos e que são importantes para Portugal, como é o caso da coesão territorial, que está não só nos considerandos, mas também nos critérios de seleção, estão previstas, porque conseguimos que o fundo tenha um caráter de permanência, ao contrário do que queria o Conselho no início, o que significa que se o fundo correr bem, ele vai continuar. Para além disso, temos uma plataforma de aconselhamento que será importante, e vai ser de aconselhamento não só para este fundo, é uma novidade, mas para todos os fundos, em que os interessados que quiserem fazer uma candidatura dirigem-se a essa plataforma de aconselhamento, que até pode dizer, olha, não é aqui, nós vamos ajudá-lo e vai ser outro fundo que o vai apoiar. E para as entidades públicas é gratuito este aconselhamento. Para as pequenas e médias empresas, elas só pagam 1/3 dos custos reais e, obviamente, as grandes empresas e os bancos, esses devem pagar o custo real, o custo do aconselhamento técnico. Isto pode ajudar também, e é extremamente importante, não só a estruturar projetos, mas a estruturar plataformas, que é uma outra novidade, porque nós vamos ter plataformas de investimento, que podem ser nacionais, que podem ser regionais, que podem ser temáticas. Abrimos o fundo, outra coisa importante, a países vizinhos, e a pensar, por exemplo, numa plataforma para a energia. Se Portugal, Espanha, França podem fazer uma plataforma para a energia, onde a Argélia e Marrocos também
estejam presentes e eles próprios também podem utilizar o fundo de garantia. E, portanto, temos aqui uma nova oportunidade, que é também um desafio, onde há complementaridade. E uma outra coisa importante é que nestas plataformas, ou até nos projetos, pode haver a junção dos fundos que vêm deste plano, portanto, financiamento com os fundos estruturais que nós temos. Portanto, temos aqui muitas oportunidades para o investimento. Maria João Rodrigues, sentiu que o Parlamento Europeu teve que fazer muitas cedências perante aquilo que a Comissão exigia e o Conselho? Eu diria que foi até talvez o contrário. Foi o Conselho e a Comissão que, sobretudo na reta final, fizeram cedências ao Parlamento Europeu em pontos-chave. Porque nós, Parlamento Europeu, queríamos absolutamente que este fundo fizesse mais do que os instrumentos que já existem fazem. Ou seja, nós precisamos de um fundo europeu verdadeiramente para o investimento estratégico, que até agora não tem encontrado financiamento à altura. Portanto, conseguimos que o perfil de risco dos projetos que vão ser cobertos por este fundo é mais avançado e permite ir a projetos de mudança energética, de agenda digital, de formação para qualificações avançadas, que até agora não estavam a encontrar o financiamento necessário. Outro ponto que eu acho que foi muito importante e que nós conseguimos foi garantir que o fundo vai ser gerido com uma participação importante do próprio Parlamento Europeu, que em última instância representa os cidadãos europeus, e que vai ter uma palavra a dizer na escolha do diretor, do Comitê de Investimento, do subdiretor. Conseguiu aprovar as chamadas linhas diretrizes para o investimento e que garantem que toda esta mobilização de recursos que agora vai ocorrer é apontada no bom sentido. Mas eu acho que houve um outro aspecto que não foi fácil de conseguir, porque realmente foi uma negociação extremamente complexa e que é muito importante para Portugal, e que é esta. O fundo vai se traduzir, de facto, em plataformas de investimento regionais, temáticas. Sim, o deputado já explicou. E o problema que se estava a pôr é que, à partida, na proposta da Comissão Europeia, os países que estivessem ainda em déficit excessivo, público excessivo, que ainda é o caso do nosso, não conseguiam participar da mesma maneira neste fundo estratégico. Ora bem, nós conseguimos que quer a participação no capital do fundo, se ela ocorrer, mas sobretudo a participação nessas plataformas não vai ser penalizada em termos, não é que seja, não é penalizada em termos de déficit público, porque é considerado uma participação pontual. Queres esclarecer o ponto? Posso esclarecer. Está num considerando que remete para uma declaração que a Comissão Europeia vai fazer, que em princípio, e sem prejuízo das prerrogativas do Conselho, a Comissão considera os investimentos dos Estados-membros ou dos bancos nacionais ou dos bancos de fomento nas plataformas, a participação no fundo, considera como medidas excepcionais. Mas, em princípio... Ou seja, não é garantido não é garantido, até porque há uma outra coisa. É que claro, fica à porta aberta, mas vai ser decidido caso a caso. Portanto, é preciso não criar a expectativa e dizer-se que os investimentos não vão contar para o déficit, porque isto não está sequer num artigo, isto está num considerando, que remete para uma declaração que a Comissão Europeia vai fazer, e com este texto que eu estou aqui a dizer, que é, em princípio, a Comissão Europeia considera as medidas, considera que os investimentos dos Estados-membros ou dos bancos são medidas excepcionais, sem prejuízo das prerrogativas do Conselho. Portanto, isto não está fechado, e era evidente também que não íamos tratar neste regulamento da questão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que não são alteradas. E isto também vem de uma confusão, porque o Presidente da Comissão tinha dito que os países que participassem no fundo, a participação não contava para o déficit. Mas há uma grande diferença entre participar no fundo e utilizar o fundo. E nenhum Estado-membro
está disponível até agora a participar no fundo. Estão disponíveis a utilizar o fundo, o que é bem diferente. Ou seja, a aplicação do dinheiro nessas plataformas é uma forma de utilizar o fundo Exatamente. e não de alavancar os 21 mil milhões e não de iniciais do aumentar fundo. o fundo de garantia e não de aumentar a garantia dos 21 mil milhões que nós temos, porque nós abrimos a possibilidade de Estados-membros ou até países terceiros participarem no fundo, no sentido de o aumentarem. Mas o que nós temos visto, isto tem dado alguma confusão, é que uma série de Estados-membros têm dito que nós queremos participar com 8 mil milhões, mas é uma participação que não é para aumentar o fundo de garantia, é para utilizar a garantia dos 20 mil milhões para projetos. Se me permite, este ponto é muito importante, de facto é isso, quer dizer, inicialmente o que estava a ser equacionado é a participação no capital do fundo. Na altura, os Estados-membros não acolheram isso positivamente e, portanto, o que tem estado em discussão é até que ponto a participação dos Estados-membros, por exemplo, nestas plataformas de investimento, conta ou não conta para o déficit. De facto, há todos esses detalhes, o que mostram a dificuldade dessa negociação. Mas eu acho que nós, portugueses, temos que dar o máximo de atenção a este problema, porque o que está em jogo neste fundo é saber se o fundo vai funcionar como um motor para relançar a convergência económica e social na Europa e dar oportunidades aos países que estão em mais dificuldade, ou se, pelo contrário, o fundo vai reforçar a polarização que hoje existe na Europa entre economias muito competitivas e outras que estão a ficar para trás, sobretudo numa fase em que se desenha a transição energética, a transição digital, e em que países como o nosso, de modo algum, podem ficar para trás. António Mendonça, deixe-me só agora ouvir também os outros convidados. António Mendonça, considera que era fundamental que se conseguisse que os países que estão ainda em procedimentos por déficits excessivos pudessem também beneficiar mais deste plano? Ou seja, era importante que tivesse ficado consagrado no texto do acordo? Naturalmente. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria dizer o seguinte, há um problema, eu julgo que o plano Juncker procura dar resposta a um problema que é um problema central, não apenas em Portugal, mas na Europa como um todo, que é, de facto, níveis de investimento muito baixos que não asseguram o dinamismo económico conveniente para dar resposta precisamente às necessidades. A Europa, neste momento, está abaixo, quando nós comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos e com outras economias, a Europa está nitidamente abaixo, enfim, daquilo que é o dinamismo económico mínimo, e este plano Juncker, de certa maneira, é o reconhecimento da necessidade de dar prioridade ao investimento e procurar criar determinados mecanismos, determinados instrumentos que permitam precisamente resolver esse problema do investimento. Agora, há aqui um problema, que é o seguinte: nós não nos podemos esquecer, este plano Juncker, de certa maneira, não é novo relativamente àquilo que já foi uma posição da Europa. Em 2008 também havia, e em 2009, o chamado Plano Barroso, o Plano Europeu de Relançamento Económico, que também tinha objetivos muito precisos. Quando nós lemos este Plano Juncker e vamos reler o Plano de Relançamento Económico no tempo em que era comissário o nosso compatriota Durão Barroso, nós vemos que há aqui um rebuscar, digamos assim, um retomar de objetivos, de iniciativas que já existiam e que depois, por uma razão ou por outra, foram relegados para segundo plano. Talvez porque, e este também é um problema, que aliás eu estava a assistir com muita atenção aqui à discussão entre os deputados relativamente às questões técnicas e às dificuldades para chegar a determinados consensos, porque a Europa continua a debater-se com um problema central que é a contradição entre, por um lado, a necessidade de promover o investimento e relançar a economia e, por outro lado, a visão de que a solução para os problemas está nas restrições económicas, no controle dos déficits, da dívida, etc. E esta contradição tem marcado a Europa nos últimos anos e, designadamente, as incoerências que se têm revelado relativamente à resposta à crise. E eu temo que este plano Juncker, não obstante, enfim, todos os seus objetivos, que são extremamente novos, possa, de certa maneira, também ser vítima desta incoerência, não é? Que tanto se aposta no relançamento económico, como, por sua vez, se acha que o controle dos déficits, da dívida, etc., é fundamental. E, portanto, a Europa tem que ultrapassar esta contradição na sua maneira de atuar nos últimos anos e eu julgo que, enfim, deve-se fazer todo o esforço possível no sentido de que este plano Juncker, efetivamente, se concretize, não apenas no plano formal das aprovações, mas em termos práticos e que mobilize, de facto, investimentos para responder a este desidrato da Europa e em Portugal. Ter uma ideia, enfim, a questão central em Portugal é, de facto, o investimento. Nós estamos em níveis de investimento, quando olhamos para o peso do investimento no produto, que são do início dos anos 90. Portanto, nós recuámos 20 ou 30 anos relativamente
a níveis de investimento e, portanto, de facto, é preciso criar as condições para recuperar o investimento e tudo aquilo que seja feito neste sentido. Eu acho mesmo que é o problema central da economia portuguesa, é a ausência de investimento e tudo o que seja mobilizar investimento e fontes alternativas de financiamento do investimento é fundamental e, portanto, eu sou daqueles que, enfim, tenho esperança que, de facto, o Plano Juncker possa contribuir para e que se junte, no fundo, a outra coisa, que é a política monetária do Banco Central Europeu. Isto não está desligado disso. Claro. Agora, o próprio Draghi reconhece que a política monetária tem os seus limites. E, portanto, se não houver da parte da política, vamos, de caráter mais orçamental, da parte da Comissão, se não houver responsabilidades da Comissão, esgota-se e, portanto, não leva a nada. E, portanto, julgo que há aqui uma convergência que é muito importante entre este Plano Juncker e, por outro lado, digamos, a política monetária não convencional que está seguida pelo Banco Central Europeu e penso que pode haver aqui uma conjugação que favoreça a Europa e, em particular, um país como Portugal, também em resultado desse plano. António Rodrigues, como é que será possível conseguir convencer investidores privados a aderir a este Plano Juncker, porque o sucesso do plano depende dessa alavancagem dos investidores privados, sobretudo para projetos a desenvolver em países como Portugal? Boa tarde, em primeiro lugar. Pela excelência dos projetos, eu julgo que o facto de haver um conjunto de projetos que serão avalizados nacional e em termos europeus fará com que os investidores tenham confiança nesses projetos. Mas permita-me que diga 3 coisas também relativamente a esta discussão que começamos a dizer aqui, porque julgo que são fundamentais em termos até de país. Em primeiro lugar, cumprimentar o trabalho dos deputados europeus, porque tiveram, de facto, um papel de motor para a adequabilidade do próprio plano, sendo que é importante o plano em termos europeus, em termos não só da sua concepção, de conseguir encontrar um conjunto de projetos que são estruturantes em termos europeus e que podem, de algum modo, também criar essa solidez. A doutora Maria João Rodrigues falava da coesão económica e social, e essa lógica é importante aqui junto ao plano, mas o facto de aparecer um plano que, neste momento, de algum modo, tem como objetivo relançar o investimento e contribuir para a resolução do problema do emprego na Europa é fundamental. E aí os deputados e o Parlamento Europeu estiveram muitíssimo bem nesta medida em que salvaguardaram o plano, não só em termos de entrada em vigor o mais rápido possível, ele é vital, mas mais do que isso, em termos de construção de algo que não é apenas uma decisão difusa de algo que se poderia perder numa mera mandato. E por isso, este princípio de discussão que nós assistimos aqui, tendo algum tipo de perspectiva técnica, tem naturalmente que ser sublevado, porque ele chamou a atenção para a dimensão europeia desta questão. A segunda nota que gostaria de referir relativamente a esta matéria, e que ficou também salvaguardada para esta intervenção, e que foi uma preocupação manifestada até mesmo no Parlamento português, é o receio que, de algum modo, os projetos, ao serem escolhidos, podiam não ter uma certa distribuição em termos geográficos. Eu sei que não é uma característica, mas o facto de haver uma dimensão de planos regionais permite com que haja esta perspectiva. E depois assinalar um terceiro ponto. Só o facto de ter havido uma conjugação paralela entre determinação de Plano Juncker, o facto de o Conselho Europeu de Dezembro ter definido, por exemplo, a questão da União Energética, permitiu que já tivesse havido a Cimeira de Madrid em março passado, que fez com que começasse a emergir um primeiro processo que é estruturante para a Europa, que é determinante, que se pode vir a incluir dentro deste espaço e que, de algum modo, é exemplo para aquilo que pode vir a servir o Plano Juncker em termos futuros. E, por isso, só uma decisão deste tipo, a faculdade de colocarmos isto a funcionar é já por si importante. Uma última nota, porque o deputado José Manuel Fernandes a referiu, e me parece fundamental, que é a questão de ir para além da Europa e alargar isto aos países vizinhos. Por exemplo, na questão da União Energética, essa era vital, o José Manuel o referiu, mas julgo que até é mais importante, é que no momento em que se está a proceder à revisão da política europeia de vizinhança, é importante que seja uma forma que nós conjuguemos que a Europa não é uma ilha que se espalha e que a própria dimensão da Europa, até mesmo em termos económicos e particularmente em termos sociais, ultrapassa as suas próprias fronteiras. E este pode ser um exemplo de como se põe a economia ao serviço de toda a estrutura da sociedade, mas acima de tudo o projeto político que é o projeto europeu. Ok. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Fique connosco.